Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para a nossa aula 13 da Matemática 1. Hoje a gente vai ver determinantes e matriz inversa. Agora a próxima aula eu não sei ainda se eu dou uma continuada nisso aqui e vou acrescentar um pouco de sistema também, ou se eu vou dar só sistema e depois volto isso aqui na revisão, beleza? Mas quando eu for fazer a aula eu vejo certinho. Mas essa é a nossa penúltima aula. Semana que vem é a última aula da Matemática 1, depois eu venho com exercício e revisão, beleza? Vou tentar fazer uma por semana, ou a gente faz uma chamada, alguma coisa do tipo. Beleza? Então vamos começar. Gente, vamos lá. Determinante. Determinante ele pode ser representado por um delta, que é a mesma coisa que determinante de A, que é a mesma coisa que barra A, beleza? Então assim, eu tenho uma matriz A e eu quero o determinante dessa matriz A. Eu só posso ter determinante em matriz quadrada, beleza? Então vamos começar com a matriz de segunda ordem. O que significa? O que é uma matriz quadrada? Que tem o mesmo número de linhas e colunas. E uma matriz de segunda ordem? É que eu tenho duas linhas e duas colunas. Gente, como que eu representava uma matriz? Ou entre colchetes ou entre parênteses. Determinante vai ser entre barras, beleza? Então olha só, uma segunda ordem. Eu tenho essa matriz aqui, ó, A, B, C e D. Duas linhas e duas colunas. O que eu faço para achar o determinante dela? Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então nesse caso ia ficar o quê? AD menos BC. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. 1, 2, 4 e 8. Pessoal, quanto que é, ó? Diagonal principal, 1 vezes 8 dá 8. Menos a secundária, 4 vezes 2 dá 8. Então qual que foi o determinante dessa matriz? 0. Beleza? Gente, agora de terceira ordem, o que significa isso? 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu já vou fazer direto com o número. Isso aqui se chama regra de Sarros. Essa regra aqui vocês só vão usar para de 3, beleza? Então vamos fazer uma matriz aqui. Gente, é o seguinte, a regra de Sarros fala assim, você vai repetir as duas colunas e aí você vai fazer a diagonal principal. Aí no caso de diagonal principal é assim, ó, tudo isso aqui vai ser considerado principal. Esse, mais esse, mais esse. Então vamos comigo. 1 vezes 1 vezes 0 dá o quê? Dá 0. Mais 0 vezes 5 vezes 2 dá o quê? Dá 0. Mais 2 vezes 2 vezes 4 dá 4 vezes 4, que é 16. Menos a secundária. Então vai ser 2 vezes 1 vezes 2, que dá 4. 1 vezes 5 vezes 4, ó, que dá 20. E aqui dá 0 vezes 2 vezes 0, que dá 0. Quanto que vai dar isso? Vai dar 16 menos 24. Então qual que vai ser o determinante dessa matriz? Menos 8. Beleza? Entenderam, pessoal, como é que faz isso? Agora eu vou fazer de uma maneira particular que eu faço e que dá certo também. Ó, vou apagar aqui e vou fazer aqui essa mesma matriz. Aí você escolhe o jeito que você prefere. Ó, 1, 0, 2, 2, 1, 5, 2, 4, 0. Gente, eu faço assim, ó.
Matriz principal, eu sempre faço assim, ó. Esse vezes esse, aqui dá 0. Aí é esse vezes o da ponta. Então 0 vezes 5 vezes 2, que dá 0. Aí agora é assim, ó. 2 vezes 4 vezes 2, que dá 16. Menos a secundária, agora é pra cá. Então 2 vezes 1 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 vezes 1 dá 20. E 0 vezes 2 vezes 0 dá 0, ó. A mesma coisa. Entenderam? Ou você repete as duas colunas e faz assim, ou você faz direto, ó. Todos nesse sentido e pega a ponta. Ó, principal é esse e esse. A secundária é aqui, aqui e aqui. Beleza, pessoal? Essa é de terceira ordem. De quarta ordem é o quê? 4 linhas e 4 colunas. Só que eu vou ter uma regra específica pra ela, gente, só que ela não cai muito, é muito difícil, por exemplo, cair no Enem, uma de 4x4. Gente, mas assim, procurem porque às vezes cai. Eu não vou dar aqui pra vocês porque não dá muito tempo, mas eu quero que vocês vão atrás e se tiver dúvida é pra me procurar que eu vou ajudar. Beleza? Então eu quero ver quem vai fazer isso e vai procurar tentar entender, e se não entender vai vir atrás de mim pra entender. Então é o seguinte, se chama teoria de Laplace, beleza? Então, eu quero que vocês pesquisem a teoria de Laplace, que você consegue resolver qualquer determinante, beleza? Só que principalmente os maiores, de 4x4. Por quê? Porque o de 2x2 é fácil, de 3x3 você usa essa regra. Então é Laplace, beleza? Quero que vocês aprendam isso aqui, ok? E aí, se não conseguir, vem tirar dúvida. Gente, essa parte que eu vou falar agora é um conteúdo que ele casa com geometria. Por quê? Porque eu consigo calcular o volume de um sólido e a área de um triângulo, beleza? Então olha só. Gente, ó, eu tenho um paralelepípedo aqui. A partir da origem eu tracei 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eu fizer esse determinante aqui, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC e acrescentar 1. Se eu calcular esse determinante aqui, ele vai me dar o volume do sólido, beleza? Então esse determinante, ele calcula o volume disso aqui, ok? Se o meu ponto A fosse 1 e 0, eu ia colocar aqui, ó, 0 e 1. No caso seria 0 para x e 1 para y. Se o meu C fosse meio e 1, então eu ia pôr meio e 1 aqui no C. E o B fosse 1 e... seria 2 e 0. Aí eu ia colocar aqui também e ia calcular. Beleza? Gente, o triângulo é a mesma coisa. Então se eu calcular isso aqui, ó, o XA, o YA e o 1, o XB, o YB e o 1, e o XC, YC, 1. Se eu calcular isso aqui e dividir por 2, eu vou ter a área do triângulo. Não esquece que no área de um triângulo eu tenho que calcular o determinante e dividir por 2. Beleza? Essa explicação do 2 é, por exemplo, aquela fórmula mais simples. Base vezes altura dividido por 2. Tá aí. É por isso. Beleza? Gente, essa aula não dá pra fazer muito exercício. Por quê? Porque tem bastante conteúdo. Eu vou falar agora de propriedades de determinantes. Então, por isso que lá no futuro, nas revisões, eu vou voltar pra fazer mais exercício. Beleza? Gente, é o seguinte... Olha só, vamos falar de propriedade determinante. A primeira propriedade, uma fila ou uma coluna nula, o determinante dá 0. Então se eu tenho uma coluna 0, 0, 0, 0, esse determinante vai ser 0. Se eu tenho uma linha 0, 0, 0, esse determinante vai ser 0. Gente, a segunda é permutação de filas ou colunas. O determinante ele vai ser o oposto. Olha só, eu tenho essa A aqui, ó,
Quanto que deu esse determinante? Ó, 4 menos 6. Então dá menos 2, beleza? Aí o que eu fiz? Eu inverti a coluna, ó. 2 e 4 e 1 e 3. Aqui dá o quê? 6 menos 4. Isso é o quê? É 2. Tá vendo? Uma é o oposto da outra. Gente, essa aqui é muito importante. Porque isso aqui também pode ser usado naquele Laplace. Gente, se vocês não estiverem entendendo o Laplace, me procurem. Eu quero que vocês pesquisem sozinhos e tentem entender. E se quiser uma foto do livro que eu tenho, vocês me pedem que eu mando, beleza? Vem no privado e pergunta, beleza? Gente, o determinante ele não se altera quando eu faço o quê? Quando eu multiplico uma linha ou uma coluna por um número e soma a outra. Então olha só, o que eu tenho aqui? Eu multipliquei essa primeira linha por 2. Então olha só, 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8. Vamos ver se isso aqui é verdade, se o determinante não vai alterar. 1 vezes 4 é o quê? É 4. Menos 2 vezes 3, que é 6. Então isso aqui dá menos 2. Aqui dá o quê? Dá 8, menos 2 vezes 5 é 10. Então menos 10. Então isso aqui é o quê? Menos 2, tá vendo? Ó? Não se alteram. Isso aqui é importante para você criar zeros, beleza? Gente, imagina se eu tivesse multiplicado por menos 2. O que ia acontecer? Menos 2 mais 4 ia dar o quê? Ia dar 0. E aqui ia dar menos 2 mais 3 ia dar 1. Se a gente fizesse essa conta, ia dar 0 menos 2. E também ia dar menos 2, só que eu criei um zero. E por que é importante criar zeros? Para eu conseguir resolver determinantes maiores que 3. Então um determinante de 4, então por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó. 1, 0, 0 e 0. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Para eu resolver esse determinante em Laplace, eu vou ter que escolher uma linha ou uma coluna para fazer. E aquelas que tiverem mais 0, é a linha que eu vou escolher. Porque se eu apenas calcular o cofator disso aqui, que se chama cofator, eu consigo achar o determinante. Então se eu tenho uma matriz, uma matriz de 4 por 4, o que eu posso fazer? Eu posso modificar ela usando o Jacobi para eu criar zeros, para daí eu calcular pelo Laplace. Por que eu posso criar zeros? Porque o determinante não se altera se eu fizer isso aqui. Multiplicar uma linha ou uma coluna por um número e somar com uma próxima paralela a ela. Beleza, gente? Gente, olha só. Quando eu tenho duas filas paralelas iguais, quando eu falo fila, pode ser tanto linha como coluna, beleza? Então se eu tenho duas filas paralelas iguais, o determinante é 0. Então se eu tenho assim, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2. Olha só, essas duas são iguais, então esse determinante é 0. Ou pode ser proporcional, como assim? Ó, e se eu tivesse assim, ó, 2, 4, 4? Essa linha não é o dobro dessa aqui, então ela é proporcional. Então meu determinante também é 0. Beleza? Gente, aí eu tenho uma que é chamada Teorema de Binet, que fala que o determinante de uma matriz A multiplicada pela B é a mesma coisa que o determinante da A vezes o determinante da B. Então se eu sei que o determinante da minha matriz A é 2 e sei que o determinante da minha B é 4, eu preciso fazer a matriz A vezes a B para depois calcular o determinante? Não, é só fazer a multiplicação dos dois, que no caso seria o quê? 8. Gente, aqui, o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz transposta. Então, se eu tenho uma matriz transposta, o determinante é a mesma da A. Beleza? Lembra o que é matriz transposta? Inverter linha pela coluna, ok? Então o determinante da A é igual ao da sua transposta. Beleza? Gente, aqui vocês prestem muita atenção. Beleza? Olha só. Se eu tenho uma fila multiplicada por um número, o que acontece? O determinante é multiplicado por esse número. Então olha só. Se eu tenho assim, ó,
essa matriz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quanto que dá esse determinante? Esse determinante dá 4 menos 6, que é menos 2. Aí, vamos multiplicar uma linha por um número. Então, vou multiplicar de cima por 2. Então, eu teria 2, 4, 3, 4. Eu preciso calcular? Não preciso. Por quê? Porque a de cima foi multiplicado por 2. Então, eu sei que o meu determinante vai ser o quê? Menos 4. Por quê? Porque a fila multiplicada por esse número, o determinante é multiplicado por esse número. Então, olha só. Determinante de A é a mesma coisa que o número vezes o determinante de A. Opa, o determinante de B. Disfarce. Porque olha só, a B é essa aqui, ó. Chamei essa aqui de B. A A é essa. Então, é o número da linha da fila que foi multiplicado. Nesse caso foi 2. Então, aqui seria o determinante da B seria 2 vezes o da A, que é menos 2. Vamos conferir? Aqui dá 8 menos 12. 8 menos 12 é o quê? Menos 4. Certo? Agora, não é uma fila, é uma matriz multiplicada por um número. Isso aqui é muito cobrado. Isso aqui tem um pouco diferencial. Por quê? Porque quem é multiplicado é a matriz. Vou fazer um exemplo. Eu vou fazer a fórmula para vocês. Determinante de KA. Então, é um número qualquer multiplicado por essa matriz. É a mesma coisa que K elevado a N vezes o determinante de A. Vocês vão entender por que é esse N. O que é esse N? É a ordem da matriz. Porque agora não é só uma fila, são todas as filas. Então eu vou pegar uma matriz aqui, ó. Eu vou pegar uma de 2, que é mais fácil para mostrar, né? 4, 2, 0 e 1. Beleza? Então vamos lá. Eu vou multiplicar essa matriz por 2. Beleza? Primeiro, vamos chamar isso aqui de A. Então vamos chamar essa aqui de A. Vamos calcular o determinante dela. Vai dar 4 menos 0. Então o determinante de A é 4. Principal menos a secundária. Agora eu vou fazer uma B. E essa B vai ser 2 vezes a A. Então vamos fazer. A B vai ser quem? A B vai ser 8, 4, 0 e 2. Gente, vamos calcular aqui, ó. Dá 16 menos 0. Então aqui deu 16, o determinante da B. Vamos jogar na fórmula. Então, determinante de... Eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes a A, que no caso é quem? É a B. Então, 2 vezes a A é a B, que é igual a K. Quem que é o K? O K é o número que está multiplicando. Então, é 2 elevado à ordem. Quem que é a ordem? É 2. Gente, vocês viram que o 2 foi tanto para essa quanto para essa? Então, por isso que é ao quadrado. Por quê? Porque o 2 multiplicou tanto essa linha quanto essa linha. Vezes o determinante da A. Quem que é o A? É 4. Então, isso aqui ficou 4 vezes 4. Então, o determinante da B ficou o quê? 16. Viu? Porque 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 4, 16. Entenderam, gente? Isso aqui é muito importante. Eu vou até fazer um outro exemplo com uma de 3 aqui agora para vocês pegarem. Sem calcular uma por uma além dessa aqui. Ó. Vamos pegar essa matriz A. 1, 0, 2, menos 1, 5 e menos 2, 4, 1 e 0. Vamos lá. Vamos fazer desse jeito aqui, ó. Comigo, ó. Principal. 1 vezes 5 vezes 0 dá o quê? Dá 0. 0 vezes menos 2 vezes 4 dá 0. Aqui agora, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes 2 dá o quê? Menos 2. Menos a secundária. Vamos para a secundária. 2 vezes 5 vezes 4 dá 40. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Isso aqui dá menos 2. 0 vezes menos 1 vezes 0 dá 0. Vamos calcular isso aqui. Isso aqui vai dar menos 2, menos 38. Então, menos 2 menos 38 dá menos 40. Então, eu tenho que o determinante da A é menos 40. Agora, a minha B... Então, a minha matriz B é 3 vezes a matriz A. Certo? Então, meu K é quem?
o meu K é 3. Se eu quero saber quem é a B, eu pego aqui e multiplico todo mundo por 3. Mas vamos jogar na fórmula para a gente descobrir direto o determinante da B. Então, determinante da B, a B é quem? 3 vezes A. Então, meu K é quem? É 3. E qual que é a ordem dessa matriz? É 3 vezes o determinante da A. Então, isso aqui vai dar o quê? 3 elevado a 3 é 27 vezes menos 40, que é o determinante da A. Vezes menos 40. Beleza? Não vou calcular porque não precisa, mas é assim que faz. Beleza, pessoal? Isso aqui cai, ó. Isso aqui é cobrado, essa fórmula, ok? Esse tipo de entendimento aqui, ok? Gente, eu quero fazer esse exercício para encerrar a aula. Ele vai usar 3 propriedades aqui. Beleza? Ele vai usar 3 propriedades só nesse exercício. Eu quero que vocês tentem antes, depois voltem aqui para ver como é que faz. Gente, seja A uma matriz 2×2 com determinante positivo e A transposto e AT, que no caso é a sua transposta. Se determinante de A ao cubo é igual a determinante de 3A, então determinante de A transposto é. Tá, primeira coisa, o que significa determinante de A ao cubo? Significa que é o A vezes o A vezes o A. E tem uma propriedade que fala determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes o determinante de B. Que é a mesma coisa que determinante de A vezes A vezes A, que seria determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A. Então, isso aqui pode ser escrito como determinante de A vezes o determinante de A vezes o determinante de A. Ok? 3 vezes, por causa dessa propriedade. Aí, vou descer aqui para baixo, agora que vocês entenderam isso. Então, ficou o quê? Determinante de A ao cubo. Ok? Porque é determinante de A vezes determinante de A vezes determinante de A. Que é igual a determinante de 3A. Gente, 3A, essa matriz é o quê? 2×2. Então, essa matriz está sendo multiplicada por 3. Lembrando da fórmula, 3 ao quadrado. 3 porque é o que está multiplicando, elevado ao número da ordem, vezes o determinante de A. Gente, agora eu fiquei com o quê? Com uma equação. Então, vamos ajeitar isso aqui. Isso aqui pode ser ajeitado no seguinte, ó. Ó, pode ser determinante de A ao cubo menos 9 vezes determinante de A, igual a 0. Vamos colocar em evidência o determinante de A. Então, determinante de A em evidência pode ser determinante de A ao quadrado menos 9 igual a 0. Disso aqui eu posso tirar a informação que o determinante de A é igual a 0. Isso aqui a gente já aprendeu, viu? Eu tô fazendo rápido porque eu acredito que vocês saibam, porque a gente já aprendeu. Ou que tá no parênteses igual a 0. Então, pode ser 0? Não pode, porque ele falou que o determinante é positivo, e 0 não é positivo. Ou determinante de A ao quadrado menos 9 igual a 0. Isso aqui fica determinante de A ao quadrado igual a 9. Tiro a raiz. Então, ou determinante de A é igual a 3, ou determinante de A é menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque eu tirei raiz. Tirei raiz é mais ou menos, beleza? Falou que é positivo, então pode ser o menos 3? Não pode. Então o determinante de A é 3. Só que ele pediu o determinante do A transposto. Só que tem uma propriedade que fala que o determinante de A é a mesma coisa que o determinante de A transposto. Então qual que é a resposta? O determinante de A transposto também é 3. Beleza, gente? É isso. Façam a lista, qualquer dúvida é só chamar, beleza?